Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro, sou aluno do mestrado aqui do Programa de Plantas Medicinais, sou orientado do professor Alexandre e hoje, no meu seminário, eu vou falar um pouco a respeito do potencial dos inseticidas botânicos e os óleos essenciais no controle de pragas. Aqui trago um pouquinho sobre o que a gente vai ver ao decorrer do seminário. Então, dando início, vou falar um pouco a respeito do cenário atual e a necessidade de mudanças. Quando a gente fala de cultivo, plantações, logo vem a preocupação a respeito de pragas, ataques de inseto, né? Então, isso é decorrente, né? Então, sempre que a gente está cultivando um experimento de campo, alguma coisa, sempre tem essa questão, né? Essa dúvida a respeito do controle ali, do que a gente pode estar fazendo. Porém, o uso intensivo dos inseticidas sintéticos, eles vêm trazendo inúmeros problemas, né, ao decorrer do tempo. Alguns como a seleção de populações resistentes, né, então vai criando ali insetos que são resistentes, pragas que os remédios, os venenos, né, os produtos químicos, com o passar do tempo vão ficando resistentes, então aquele produto que servia para determinada coisa vai parando de servir. E claro que também vai trazendo impacto ambiental e riscos na saúde humana. Então, desde o processo de fabricação até o descarte das embalagens, todo esse processo ele traz ali algum problema, né, quando feito de maneira incorreta. Dentro desse problema, a gente tem um problema muito grande que é a crise dos polinizadores. Então, os inseticidas de amplo espectro, como por exemplo os neonicotinoides, eles afetam os organismos não alvos, né? Então, o produto químico ele não escolhe o que ele vai matar. Então, a gente aplica ali o produto químico e além dele atacar a praga, né, o inseto ou o que estiver afligindo ali aquele problema, ele vai atacar também os polinizadores, os inimigos naturais. Então, ele não escolhe, né? Todos ali acabam sendo vítimas do produto. Então, a gente traz como uma opção, né, o controle biológico. O Brasil ele é líder hoje no uso e adoção de biodefensivos. Então, eu trouxe essa reportagem aqui do mapa que mostra que hoje o Brasil ele é o líder global em uso de bioinsumos. Então, até aqui nessa parte estava mostrando, né, que dentro dos bioinsumos, só que a tinta está um pouco aqui, tá essa questão do controle e manejo de pragas, né? Então, dentro do bioinsumos, a gente tem também os bioinseticidas, né? Então, o Brasil hoje ele é o líder global na utilização desses bioinsumos, mas não só na utilização, como também na pesquisa. Hoje o Brasil se destaca como o país com mais pesquisa e publicações a respeito de bioinseticidas botânicos. Então, quando a gente pesquisa as palavras-chave no Scopus, o Brasil ele vem em primeiro lugar em publicações a respeito de bioinseticidas, manejo de pragas com o uso de botânicos e óleos essenciais. Então, isso é muito importante, né? A gente vê que o nosso país ele já está à frente desse processo. O mercado ele exige a exigência do mercado internacional por essa ESG, que é um conjunto de critérios que mede se a empresa é ambientalmente responsável, social. Nossa, gente, o celular falou do nada. Se essa empresa ela está ambientalmente responsável, socialmente justa e ela é gerida com ética e transparência, né? Então a empresa tem que estar seguindo essas normas, né, para ter ali essa permissão, essa questão de fazer os bioinseticidas, né? E a redução do limite máximo de resíduo, né, que é uma coisa assim que já afeta mais o meio ambiente, toda aquela questão que a gente já falou um pouquinho antes. Então aqui a gente vem falando um pouco do papel das plantas medicinais aromáticas e condimentares na agricultura. Né? Então, as plantas, elas são como biofábricas de defesa. Né? A gente sabe que um óleo essencial, ele pode ser composto ali por mais ou menos 40 compostos diferentes. Né? Então, ele abrange um espectro muito grande. E a gente cita também que a gente faz uma transição da farmácia humana para a proteção de lavouras.
né? Então, certas plantas que já são super conhecidas como chá, infusões que a gente usa, a gente sabe hoje em dia que elas também têm efeitos de proteção ali que podem ser usados nas lavouras. Então, tem uma ação dupla. Então, citando alguns exemplos, a gente tem o cravo da Índia, que ele é ser rico em eugenol, então ele combate ácaros e fungos. A citronela e a hortelã, que elas são fortes repelentes de mosquitos e mariposas, mas na frente a gente vai ver um pouco dessa ação. E também as pimentas do gênero capsicum, que elas causam irritação e elas inibem a alimentação da lagarta. Mais para frente a gente vai ver a respeito disso também, de cada um desses efeitos. Então aqui a gente vem falando um pouco sobre o que são os inseticidas botânicos. São formulações que vão derivar do metabolismo dessas plantas, né? E apresentados ali como extratos aquosos ou óleos essenciais, e são a base essencial para o manejo integrado de pragas. Então, como que funciona? A gente vai pegar, né, entre aspas, as defesas dessa planta, e em laboratório ou indústria isso vai ser extraído, vai ser formulado com encontro de dose, diluição e etc. E aí sim, para chegar até a aplicação na lavoura, né, para proteger ali as plantas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a fitoquímica da defesa. Então vamos lá. Primeiramente, por que a planta ela produz essas toxinas? Como a gente está cansado de saber, a planta é um organismo séssil, ou seja, quando a mariposa vai atacar uma planta, ali, por exemplo, ela não pode sair correndo para se defender, né? Então ela não pode sair do lugar para se defender de ataque de insetos, para sair do sol muito quente, para ir atrás de água, né? Então ela precisa de uma defesa química obrigatória. Então ela vai ali gerar os seus metabólitos secundários, né, destacando os terpenos, os fenólicos e os alcaloides, e cada um deles vai ter um efeito para afastar essas pragas e encontrar ali formas de se proteger. Então, agora falando um pouco dos óleos essenciais, eles são misturas bastante complexas, né, que podem ser compostos por até 40 compostos ou mais. São produzidos em estruturas secretoras, como os tricomas glandulares nas plantas, e eles podem atuar tanto na atração dos polinizadores quanto na defesa dos herbívoros, né? Então eles vão ter ali uma ação dupla. A composição desses óleos essenciais é predominantemente dos monoterpenos e sesquiterpenos, né? Aqui alguns exemplos, e eles têm uma natureza lipofílica, ou seja, eles têm uma alta afinidade por gordura. Então, eles atacam ali a cutícula dos insetos, porque por essa natureza deles, eles conseguem derreter e penetrar facilmente no exoesqueleto do inseto, e aí trazendo a ação, né? Então, a gente vai ver mais para frente como cada óleo vai atuar de maneira diferente nos insetos, mas, assim, em suma, ele consegue penetrar com facilidade no inseto por conta dessa propriedade lipofílica dele. A gente tem também os extratos vegetais brutos, né, como ali uma opção, podemos dizer assim, aos óleos essenciais. Eles vão ser obtidos ali com solventes, como a água e o etanol. Eles podem concentrar compostos menos voláteis, como os flavonoides e os taninos. E a persistência e o efeito residual, obviamente, vai depender da formulação e das condições ambientais. Então, aqui só trazendo algumas principais diferenças entre os óleos essenciais e os extratos vegetais brutos. Os extratos vegetais brutos eles vão ser obtidos com solventes como água e o etanol, enquanto o óleo essencial vai ser principalmente por destilação. Eles concentram compostos menos voláteis, como os flavonoides e os taninos, enquanto aqui os compostos mais voláteis, como os terpenos. E aqui é uma mistura química mais ampla, com efeito residual variável, e nos óleos essenciais a gente vai ter maior aroma e a volatilidade. Então a principal diferença, né, vai ser que os óleos essenciais eles vão representar a fração volátil da planta, enquanto os extratos brutos vai reunir ali uma mistura mais ampla dos compostos que são solúveis. Então quando a gente fala, né, dessa mistura complexa, desses variados compostos, né, que compõem esse óleo, a gente vê a força dessa mistura, né? Então, quando a gente pensa num veneno industrializado, né, num veneno sintético,
ele vai ter uma forma de ação única, né? Ele vai atacar diretamente o inseto, a praga, de uma forma única. Enquanto um óleo essencial, como ele tem mais de 40 compostos diferentes, é como se ele atacasse a praga ali de 40 lados diferentes, né? Então, é meio difícil ali ela conseguir driblar essa questão da forma que age, né, o óleo e conseguir sair ilesa, né? Isso, então, vai se dar por conta do fenômeno do sinergismo. Aqui, falando um pouco sobre o fenômeno do sinergismo, quando a gente tem compostos isolados, como num inseticida sintético ou numa fórmula mais sintética, ele vai ter uma atividade limitada, né? Então, como eles são compostos isolados, ele vai atacar em determinada frente e aquele ali é a forma de atuação dele. Quando a gente entra numa mistura de compostos, né, tanto os majoritários quanto os minoritários, eles vão fazer interações sinérgicas entre eles, ou seja, eles vão trabalhar ali juntos e dessa forma trazendo uma atividade superior, porque eles vão ter várias frentes de ataque, né? Então, uma atividade superior com o sinergismo, né, trabalhando todos juntos ali. Agora vou falar um pouco a respeito do modo de ação nos insetos. O botânico, ele tem uma ação, né, como a gente já viu, multissítio. Então, ele vai atacar o inseto, não só causando a morte dele, mas pode trazer efeitos como irritação, desorientação e prejuízo visual, bloqueio da alimentação, entre outros que a gente vai ver mais à frente. Então, tudo isso vai levar a um menor ataque a essa lavoura, a essa plantação. Então, o efeito, mais uma vez, multissítio, né? Não só causando a morte. Então, começando, a gente tem a ação neurotóxica. Causa uma interferência, né, em alvos do sistema nervoso dos insetos. Então, essa ação associada à octopamina, ela vai causar, e os receptores GABA do inseto, vai causar uma hiperexcitação, que vai levar a uma paralisia, né, o famoso knockdown, e chegando ali à morte, né, vai levar esse inseto à morte. É interessante essa atuação neurotóxica porque ela é seletiva nos insetos. O ser humano não possui a octopamina, então não tem perigo dessa ação acontecer no ser humano. E um exemplo de planta que causa essa ação nos insetos é o cravo da Índia com o eugenol. Aqui é a molécula do eugenol, que é o composto principal dele, então vai ter essa ação neurotóxica. Degradação de cutícula e asfixia. Então, alguns óleos, eles podem comprometer a integridade da cutícula dos insetos. Então, em determinados casos, eles podem interferir ali na respiração e no equilíbrio hídrico desses insetos, né? Então, vai causar vai solubilizar a cera epicuticular que tem no exoesqueleto dos insetos, né? Então, vai obstruir os espiráculos e aí o inseto ele vai morrer de desidratação. Então, vai causar uma desidratação muito grande, né? Uma dessecação severa, e ele vai ter essa morte por dessecação. E um exemplo de planta que tem esse efeito é o eucalipto, devido ao eucaliptol, né, que é o principal composto ali do eucalipto. Então, existem também plantas que causam efeito de repelência e mascaramento, ou seja, ao ser pulverizado, né, na planta, ele vai formar uma barreira química ou odorífera em volta daquela planta, e o inseto, ele chega ali, mas ele não reconhece aquela planta como uma planta que ele poderia se alimentar ou colocar seus ovos, ele simplesmente vai embora. Então, causa uma barreira ali que vai ocultar essa planta do inseto. Então, um exemplo de planta que causa isso é a menta, né, o extrato da menta, mas também a citronela. Ela também tem esse poder ali de ocultar a planta. Deterrente alimentar ou antifidant vai ser quando, ao ser pulverizado na planta, o inseto ele chega e ele dá uma primeira mordida naquela planta. Ele chega a fazer um primeiro contato com ela. Mas ele vai sentir um gosto tão amargo, tão ruim, que ele vai se recusar a se alimentar daquela planta. Então ele vai embora. Obviamente que ele vai passar para outra, mas aí como todas, vão estar ali pulverizadas com isso, ele vai sentindo isso em todas até que ele vai desistir
e ir para procurar outro lugar ali para ele, né? Então vai gerar um menor dano à lavoura. E uma planta que tem esse efeito é o NIM, que ele possui a azaradictina, né? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho a respeito do NIM, que é um caso bastante clássico. Regulação de crescimento. Então existem determinadas plantas que eles vão causar uma interferência no processo hormonal relacionado ao desenvolvimento do inseto. Então, por exemplo, alguns botânicos eles vão quebrar o relógio biológico da lagarta, por exemplo, e ela vai achar que já está na época dela fazer a metamorfose para se transformar em borboleta. Então, ela vai tentar virar borboleta antes da hora, o corpo dela vai ficar deformado, porque não está no momento, né, de passar por aquele processo, e, obviamente, como ela teve esse ciclo interrompido, ela vai morrer. E, mais uma vez, um exemplo de planta que causa esse efeito é o NIM. Então, aqui já elucidando o exemplo de que como uma mesma planta pode ter mais de 40 efeitos, né, por causa dos compostos ali dos óleos essenciais. Redução de fertilidade. Então, alguns botânicos eles podem afetar a fecundidade e a fertilidade de determinados insetos, o que vai levar a uma perda, né, da viabilidade ovariana e com o passar do tempo vai causar a queda da população, né? Então a geração seguinte já vai vir menos e assim sucessivamente até acabar. E mais uma vez, uma planta que tem esse efeito é o NIM, decorrente à azaradictina. Então aqui só falando assim um espectro mais geral a respeito do controle no campo com esses botânicos, é determinado em estudos que eles funcionam melhor em pulgões, ácaros, moscas brancas e trips. Então, em pragas pequenas e com a casca mais fina, eles vão atuar de forma mais efetiva, de forma mais fácil. Enquanto em besouros, por exemplo, maiores, né, com a casca mais grossa, ele vai ter dificuldade de penetração. Não que não vai funcionar, mas vai encontrar uma dificuldade maior para estar proporcionando os efeitos desejados ali na proteção. Então, agora vou falar um pouquinho a respeito dos casos clássicos e do potencial nacional das plantas aqui do Brasil. Então, um clássico mundial é o NIM, né, a Azaradicta indica. É uma árvore de origem indiana, né, veio da Índia, mas se adaptou super bem ao Brasil. A extração do óleo vem das sementes, né, então o óleo é extraído da semente, e ela é base para os botânicos mais comercializados no mundo, né, que são a base da azaradictina. Né? Então, é impossível falar dos botânicos sem citar o NIM, porque é a planta com a maior eficiência agronômica já descoberta até hoje. Então, a gente já viu exemplos ali atrás como ela pode ter, eu exemplifiquei 3 ações, né, que ela pode ter, mas aí são inúmeras, né? São várias ações, né, que ela pode proporcionar ali quando usada. Então, a azaradictina, né, que é o principal limonoide bioativo do NIM, ele atua como um inibidor alimentar e regulador de crescimento. Então, ele vai apresentar um amplo espectro, né, de ação sobre diferentes grupos de inseto. Então, aqui trouxe esse exemplo, né, que o inseto ele vai ingerir uma planta que foi pulverizado com azaradictina, ele, né, vai sofrer uma ação ali que ele vai parar de comer, só que ele não consegue mais se alimentar. Ele sofre alterações onde ele não é que nem aquele caso que ele vai procurar outra planta, não vai gostar. Não, aqui ele não vai conseguir se alimentar mais. Então aí ele vai sofrer uma degeneração interna e vai morrer com o tempo, porque ele não vai conseguir se alimentar mais. A gente tem também o piretro, que ele é conhecido ali como a origem dos sintéticos, né? Que ele é obtido da planta Tanacetum cinerarifolium, né? Então, essas piretrinas naturais, elas inspiraram o desenvolvimento dos piretróides sintéticos, né? Então, alguns exemplos que a gente conhece bastante é o SBP, o Baygon e até a cipermetrina Nortox 250, acho que quem é da agronomia já deve ter ouvido falar, esse produto é bastante comercializado. Então, essas piretrinas, elas apresentam uma ação neurotóxica tão rápida que é conhecida como knockdown. A gente pode traduzir isso como um knockout, que é quando aparece um inseto na casa da gente, a gente vem com um SBB, um Baygon e joga,
e na mesma hora ele cai no chão. Então é esse efeito neurotóxico, né, extremamente rápido que ele possui. Então, né, extraído as piretrinas dessa folha, né, essa aqui é o piretro. Essa ação ela é feita por contato, né, então assim que dá contato com o inseto nos canais de sódio, há uma hiperexcitação neural, então ele se excita ao extremo que ele apaga. Então há esse knockdown, né, o inseto desliga ali de maneira bem rápida. Então a gente tem óleos essenciais que fazem parte do dia a dia da gente, né? Então óleos essenciais como o cravo e a canela, eles vão conter ali compostos, né? Como no caso do cravo, o eugenol, que tem atividade inseticida, na canela, o cinemaldeído, que tem uma ação repelente e antifúngica, né? Então, óleos que participam do nosso dia a dia, né? Plantas condimentares que estão ali no nosso dia a dia possuem, às vezes, propriedades que a gente quase não conhece, né? São inúmeras essas propriedades. A gente tem também as aromáticas de rápido cultivo, como, por exemplo, o alecrim e a hortelã, que eles vão produzir compostos voláteis com alto potencial repelente, ou seja, é muito interessante cultivar eles junto, né? Então, às vezes em pequena escala, numa horta, você colocar ali junto o hortelã e o alecrim, né? Ou às vezes até em estufas mesmo colocar ali junto, né, o alecrim e o hortelã, que só dele estar sendo cultivado ali junto, ele já possui essa ação inseticida, né, de espantar, repelente na verdade, né, de espantar os insetos, né, de diminuir o ataque ali dos insetos nessas determinadas regiões. Então agora a gente vem falando um pouquinho a respeito da riqueza do Brasil. O Brasil, como a gente sabe, ele possui a maior biodiversidade vegetal do planeta, né? Então aqui existem inúmeras plantas, inúmeros biomas, né? E todos ali apresentam propriedades, às vezes até desconhecidas, né? Então em biomas como a Amazônia, onde a gente encontra, por exemplo, a andiroba, que ela possui o limonoides, né? Com ação inseticida e larvicida. No Cerrado a gente tem a copaíba, que possui os sesquiterpenoides e os diterpenos, que tem ação inseticida e repelente. E na caatinga, por exemplo, com o timbó, que possui a rotenona, né, que tem uma atividade altamente inseticida, né? Então, existem inúmeras plantas que precisam ser estudadas, né, para a gente saber quais as propriedades de cada uma, para trazer essas ações, né? E esse patrimônio vegetal, ele amplia as perspectivas de pesquisa e inovação em produtos botânicos, né? Então, por isso que o Brasil está à frente não só na adoção e uso dos produtos, mas também na pesquisa, porque o material para pesquisa é quase ilimitado no nosso país. Então, como caso nacional, a gente tem as pimentas do gênero Piper, né? Então, as pimentas de macaco ou pimentas longas, elas possuem alta concentração de piperina, né? Então, essa aqui é a pimenta de macaco, pimenta longa, né? Então ela vai ter alta concentração de piperina, que é um conhecido composto com ação irritante, né? Tanto cutânea quanto ao ser ingerida, né? Pimenta a gente já conhece, né? Como que arde, né? Às vezes quando a gente come. Então eles têm esse efeito, né? E só por coincidência, né? Fazendo esse trabalho, o meu TCC da minha graduação foi a respeito do uso da pimenta, da piperina, como repelente de pulgão na cultura do alface. Então a gente teve sucesso ao fazer esse estudo, porque de fato comprovou que a pimenta realmente afasta, né, por essas propriedades dela. Então a pimenta, como ele é um repelente bastante severo com essas irritações, assim como arde quando a gente come, para os insetos, para a lagarta também vai ter esse efeito. Então, a lagarta, ao se alimentar, por exemplo, de uma planta que está pulverizada com uma substância ali, com piperina, ela sofre uma queima severa, né? Então ela acaba saindo dali ou até mesmo levando à morte, porque é bastante intenso nos insetos. Então agora eu vou falar um pouco a respeito das vantagens e os desafios, né, agronômicos a respeito da adoção e do uso dos botânicos.
A primeira vantagem é a seletividade ecológica, né? Ou seja, muitos inseticidas eles vão apresentar menor persistência ambiental do que os sintéticos, né? Então, por exemplo, tem baixa toxicidade para os vertebrados, como os mamíferos, aves, peixes e o ser humano, né? Então ele vai atacar com mais intensidade os insetos, muito pelaquela questão que a gente viu lá atrás da octopamina, que o inseto tem e a gente não, né? Os vertebrados não possuem. E a questão da degradação natural, né? Então vai minimizar o impacto ali nos inimigos naturais, né? Como ela tem um efeito assim que não é tão grande, né? Não, eu digo por tempo, a gente vai ver isso também. Então, com a degradação natural dela, eles não vão afetar as abelhas, as joaninhas, né? Então, os polinizadores, os inimigos naturais. E a maior vitória do botânico vai ser, então, matar a praga, mas se amigavam com a vida daquele produtor rural que está com a bomba nas costas. Então, a gente sabe, né, que ao aplicar determinado defensivo, tem toda aquela questão do EPI, óbvio que por ser botânico, não descarta o uso do EPI, né, então não é porque é natural que não faz mal, não descarta, né, o uso do EPI, porém é mais amigável, né, podemos dizer assim. A segunda vantagem que eu coloquei aqui é a carência, que ela vai ser zero, ou pelo menos bastante curta. Então, muitos compostos botânicos, eles vão apresentar menor persistência nos alimentos e no ambiente. Então, isso propicia até o consumo poucas horas, poucos dias ou até mesmo horas após a aplicação. Então, a gente sabe que quando a gente usa um defensivo sintético, ele chega até dias, meses, de resíduos, né? Então tem que ter aquele período de carência, né, bastante grande até poder ser feito o consumo, etc. E é uma vantagem dos botânicos, né? Porque a carência deles é bem baixa e às vezes chega a ser zero. A vantagem 3 é a questão do manejo de resistência. Então, como a gente viu lá atrás, os defensivos sintéticos, eles vêm causando essa questão das populações super resistentes, né, das super pragas que vem vindo de forma resistência. O botânico, ele tem uma dificuldade extrema de adaptação genética da praga. Ou seja, como ele possui aquela ação multissítio, né, que eu já falei várias vezes aqui, ele vai prevenir o surgimento de populações resistentes. Então, eu achei esse estudo aqui que exemplifica que quando um botânico ele usado ali, como ele tem dezenas de princípios ativos misturados, a lagarta, no momento da aplicação, ela teria que sofrer 40 mutações genéticas ao mesmo tempo para proteger, para poder sobreviver àquele composto aplicado. Então, como ele ataca de várias frentes, né, como a gente já viu lá atrás, no momento a lagarta teria que sofrer 40 mutações genéticas ao mesmo tempo para ela poder sobreviver a toda a frente, né, a todos os ataques que o botânico proporciona. Então, isso é uma vantagem extremamente fantástica quando a gente fala nessa questão da adaptação genética, né? Então, é uma coisa que vai poder ser usada ali por muito tempo, que não vai ser criada populações resistentes tão cedo, né? Óbvio que não é impossível, mas tão cedo. Mas claro, né, como nem tudo é tão fácil, vem alguns desafios, né? O primeiro desafio que eu trago aqui é um clássico, né, que é a questão da degradação. A gente sabe que os óleos essenciais eles têm uma volatilização muito rápida, né? Então, ao ficar exposto, ao ficar aberto, às vezes até questão de vidraria, né? A gente sabe que tem que ser conservado em vidro âmbar, porque senão ele vai degradando, etc. Então, esse é o principal desafio, né? Então, a luz solar pode estar degradando esses compostos, eles são voláteis, né? Então eles vão se perder rapidamente no ambiente. E a eficácia, ela vai diminuindo, né, com o tempo, como vai acontecendo esses efeitos, com o tempo ela vai diminuindo, né? Então isso obriga a ter que repetir, né, aquela aplicação mais vezes do que um produto sintético, né? Então o desafio central nesse caso seria desenvolver formulações que vão aumentar a estabilidade e que vai prolongar a ação desses óleos essenciais no campo. O segundo desafio é o risco da fitotoxicidade, né? Então, mais uma vez falando
não é porque é natural que não vai fazer mal. Então, quando a gente fala a respeito de dose e etc., né, então tem que ser tudo muito bem estudado, muito bem testado, porque pode causar, por exemplo, uma dose excessiva, pode causar queima da folha, né? Então, isso também é um risco bastante grande que pode estar aparecendo. E um problema muito clássico é o da padronização, porque a gente sabe que os compostos químicos que a planta produz, eles são altamente suscetíveis, né? Então, essa variabilidade depende do ambiente, do clima, das vezes que a planta é irrigada. Então, todos esses fatores alteram, né, não só a química, mas também a disponibilidade desses compostos, né, que a planta produz. Então, essa variabilidade ela vai comprometer a reprodutibilidade e a padronização desses produtos, né? Então, padronizar essa matéria-prima é um desafio, né, bastante grande e o desafio central para essa aplicação agrícola. Por exemplo, como que eu vou garantir que um alecrim cultivado aqui na UFLA e cultivado lá no Ceará, ele vai ter a mesma força inseticida dentro da garrafa? Né? Então, a padronização é o desafio central quando a gente fala a respeito disso, né? Algumas soluções tecnológicas, né, que eu trouxe aqui para a gente tentar driblar essa questão, principalmente da parte ali da volatilização, é a nanotecnologia, né, que já não é uma coisa futurista, né, já é uma coisa atual, que existe hoje, já tem sido trabalhado, né? Então, estratégias ali como nanoemulsões e nanoencapsulamento, eles podem aumentar a estabilidade desses compostos, né? E essas tecnologias elas vão ajudar a reduzir perdas por luz, oxidação e volatilização. Então, o composto, quando nanoencapsulado, né, por substâncias como glifosato, alginato, amido, gelatina ou lipídios, né, ele vai criar essa capa que vai proteger contra a luz, oxidação e diminuir a volatilização, né, que ele literalmente vai estar encapsulado esse composto. Então, ele vai melhorar ali toda essa questão de proteção e também contribuir com uma liberação controlada, ou seja, já aumentando também a questão do tempo entre aplicações. Então, com essa cápsula, essa nanocápsula, o composto ele vai ser liberado ao tempo, então vai aumentar o intervalo ali entre aplicações, né? Então vai melhorar todo o desempenho em campo. A gente vem falando também um pouquinho sobre a integração no tanque de pulverização. Então, há o potencial de integração entre os inseticidas botânicos e agentes biológicos de controle. Então, em alguns casos, essa combinação pode aumentar e ampliar essa eficiência no manejo, né? Claro que deve ser estudada, obviamente, a compatibilidade, né, do produto e do botânico e dos micro-organismos, né, para levar ali a uma mistura perfeita, onde ela vai proteger a plantação. E claro que tudo isso, né, gente, precisa de uma revolução no mercado e no registro, né? Então, a flexibilização para registro de produtos fitossanitários com base biológica no Brasil, né, do MAPA. Então, abrir ali as opções, né, flexibilizar essa questão do registro. E claro que também o incentivo às startups e às biofábricas, né? Então, são projetos que dependem totalmente ali da governança, né, do nosso país, para estar incentivando esse uso, né, para a gente continuar sendo um país que está à frente desses produtos. Então, concluindo, né, eu acho que os inseticidas botânicos eles representam uma alternativa promissora para o manejo integrado das pragas, né? Então, o seu uso, obviamente, exige muito estudo, muito conhecimento, principalmente sobre a composição, a estabilidade, seletividade e, claro, a aplicação, né? Então, saber o que usar em determinada cultura, por que usar, como usar, em quanto tempo usar. E esse tema ele traz bastante inovação, sustentabilidade e potencial, né, no uso da agricultura contemporânea. Porque usar planta para curar planta não é receita caseira antiga, né? Não é uma coisa ali só de tradição, né? Que faz porque
fazia-se ou porque via, é a mais fina bioquímica sendo usada a favor do produtor rural e do meio ambiente, né? Então, usar planta para curar planta é incrível, é fantástico, né? Como aquela... Só de estar ali junto, né? Já vai trazer inúmeros benefícios. E a gente começar a enxergar o campo como um grande ecossistema, né? Então, o uso de plantas com atividade bioativa pode ir muito além da pulverização, né? Então, estratégias como, por exemplo, consórcio, bordadura, tudo isso aumenta, né, a diversidade vegetal e, obviamente, contribui com o manejo ecológico de pragas, né? Então, essa abordagem ela vai reforçar a visão da lavoura como um grande agroecossistema. Aqui são as referências bibliográficas que eu usei e muito obrigado.